Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos também fazer essa leitura juntos e no final nós faremos uma oração. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Leiamos. Diz assim a palavra de Deus: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, na Tua casa, nessa manhã, no primeiro dia da semana. Já, Pai, lembramos do Teu sacrifício, da obra redentora ali na cruz do Calvário, nessa manhã, Pai. E agora estamos reunidos novamente para o ensino da Tua palavra, para a instrução da Tua palavra, Senhor. E nós precisamos, dependemos do Espírito Santo, Ele que é o nosso professor, seja o nosso professor nessa manhã. Que Ele mesmo fale, através da Tua palavra, aos nossos corações. E a Tua igreja aqui reunida, Pai, receba a edificação para as nossas vidas. E também, Pai, eu te peço por cada professor que tem a responsabilidade de entregar a Tua palavra, que eles estejam mesmo dependendo do Senhor. E cada criança, jovem, adolescente, adulto, que chegou aqui nessa manhã, Pai, receba o alimento espiritual para as suas vidas. Aqueles que já são Teu, o Senhor possa continuar, Pai, falando, dando o crescimento. E aqueles que ainda não têm a salvação, que o Senhor, Pai, que é o autor da salvação, o Senhor conceda, Pai, conforme for do Teu agrado. Aceita a nossa gratidão. No nome santo de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, o assunto que nós temos tratado nesses domingos pela manhã, na escola bíblica dominical, é sobre santificação. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Quando chega ali no verso 7, os irmãos sabem mesmo, é de cor, eu acredito, né? Paulo diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santo. É a chamada mesmo para a santificação, para uma vida consagrada ao Senhor Jesus. E é a exortação para a igreja, para os filhos de Deus. Deus diz: sede santos, porque eu também sou santo. E é em todo o nosso procedimento, em toda a nossa área, em todo o nosso viver. E nós estamos tratando nessas áreas da nossa vida. Temos falado, né? 4, 6, santidade, santificação no nosso corpo, individual, no nosso relacionamento pessoal com Deus. O segundo é na casa de Deus, na congregação, onde nós mesmos estamos. Aliás, o segundo é no casal, né? Na família, na casa, na nossa casa, no relacionamento familiar também com Deus. O terceiro é na casa de Deus, na congregação, onde nós estamos participando. E o quarto é na nossa comunidade, na nossa cidade, onde nós realmente vivemos em contato até com esse mundo. Mas na casa de Deus, nós estamos falando de santidade. E chegamos, né, na instrução, a santidade na instrução. Porque a primeira foi na adoração, depois na edificação de vidas, agora a instrução, o A, E, I, O, U, né? Então, instrução. Irmãos, a igreja
recebeu uma missão de Jesus Cristo. Os seus discípulos, antes do Senhor mesmo ser glorificado, ser elevado às alturas, ele marcou um encontro com os seus discípulos, os apóstolos, e ali ele deu uma missão, a chamada, conhecida, pregada, a grande comissão, a missão que foi dada à sua igreja, aos apóstolos, aos discípulos, ou seja, aos mensageiros. E essa missão qual era? Levar uma mensagem, a mensagem santa, a santa mensagem, a mensagem mesmo de ir a todo mundo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, fazer discípulos. É essa a missão que Jesus deu. E nós vimos a importância que é, lá em Mateus capítulo 28, verso 19 e o verso 20. Mas chegamos no verso 20 de Mateus 28, quando ele continua a missão que foi dada aos mensageiros, né? Ele diz lá, Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então nós paramos aí porque a importância, né, dessa missão e a santidade nessa missão de ensinar, de instruir a quem? A todos, aos que já são salvos, aos filhos de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmão, saltou mesmo, eu escuto escuto, leio já há 21 anos, mas esses dias saltou aos meus olhos essa palavra de Jesus Cristo, quando ele diz, ensinando-os a guardar. A palavra guardar, né, é obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, a responsabilidade que os mensageiros têm, a igreja de Deus tem, de ensinar, ou seja, instruir, é a instrução, mas de quê? De todas as coisas que Jesus Cristo tem ordenado. Ou seja, é uma determinação de Jesus Cristo, é uma ordem, é uma ordenança. E isso, irmãos, requer mesmo uma pregação, uma instrução que requer mesmo santidade de quem está tratando desse assunto. Então, é muito importante. E Deus, o Senhor Jesus, Ele zela pela sua palavra, zela mesmo pela aquilo que Ele tem dito. E Jesus é bem claro, né? Determinou que nós ensinássemos, instruíssemos todas as coisas que Ele ordenou a fazer. Então nós temos que ter o quê? Responsabilidade de ensinar aquilo que Ele deixou para todos nós. E isso, irmãos, tem que ser mesmo tratado com seriedade. Porque eu mostrei semana passada e fiz questão de tratar e mostrar essa passagem aqui em que o apóstolo Paulo diz assim que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, porque a Escritura é o ensino, é a instrução das Escrituras que Jesus está ordenando que nós fizéssemos. Nós não temos que falar algo pessoal, algo de sabedoria humana, não. É a doutrina, é a palavra de Deus que tem que ser ensinada. E ela tem que ser mesmo santa, porque é a santa missão que foi dada assim à igreja. Então Deus cuida, zela pela sua palavra. E aqui, semana passada, nós começamos a mostrar que toda a Escritura, ou seja, o cânon, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus.
ou seja, a instrução que nós estamos dando, né, é através da palavra de Deus, que é inspirada, é a inspiração divina, não tem dúvidas nenhuma, não tem erro. Deus guardou os seus homens santos, homens que foram mesmo escolhidos por Deus para o quê? Escrever aquilo que Deus mesmo queria e permitiu, não permitiu que eles errassem, falassem mesmo coisas humanas, elucubrações humanas, pensamentos humanos. E eu mostrei assim os versículos na semana passada. E essa escritura, eu mostrei também que ela é atacada. Os inimigos da palavra de Deus. E nós temos que saber, não é, que o mundo, o diabo, eles são inimigos da palavra de Deus. E vão tentar mesmo descaracterizar, não é, diminuir, denegrir a palavra de Deus. E Deus zela, sempre zelou e vai zelar. Mas nós temos que ter o cuidado, não é, de mesmo ser aqueles que vão guardar. O Judas escrevendo sobre isso, veja que Judas, antes de Apocalipse, é uma carta que ele trata mesmo da importância. Diz aqui, olha, Judas, no capítulo, não tem capítulo, no verso 3, ele diz: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando a batalhardes, né? É um combate, a batalhardes o quê? Diligentemente, é um combate, mas diligente, cuidadoso, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, é o corpo de doutrinas que uma vez por todas foi entregue aos santos por Deus. Deus deu à sua igreja, né, a responsabilidade de cuidar mesmo e de batalhar com diligência acerca da doutrina. Então, nós não temos nenhuma dúvida que a Escritura é inspirada por Deus, mas ela vai ser atacada pelos inimigos de Deus, os teus, os meus inimigos, que vão querer mesmo desqualificar, denegrir. Eu mostrei semana passada que o diabo, né, o Satanás, ele é um especialista nisso. Ele é o inimigo de Deus. Ele é o autor do pecado, é o inimigo das nossas almas. E o diabo mesmo, a tática que ele usa, a velha serpente, o dragão, não mudou e nem vai mudar. O diabo, ele vai mesmo tentar, né, gerar dúvidas, criar dúvidas em respeito do que a palavra de Deus diz. Vai criar dúvidas. Se, né? É o famoso se. E depois ele nega. Sempre usou essa tática lá com Eva no jardim, com Jesus Cristo lá na tentação, e usa contigo e comigo. Ele vai colocar, semear dúvidas em relação à palavra. Não é bem assim. Não é bem assim, se, né? Vai te colocar dúvidas na tua fé. Mas, amados, saiba que ele é o inimigo de Deus e está derrotado. Mas também esse mundo, o velho mundo, com as suas filosofias, as suas sabedorias, as suas vozes. E eu tratei disso na semana passada. Então, fiquem certos que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. É a instrução verdadeiramente da palavra de Deus, né? Vem pela inspiração da palavra de Deus. Mas ele continua. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil. A utilidade, a utilização da palavra de Deus na instrução.
toda ela, né? Útil. Irmãos, isso é muito importante. A utilidade da palavra, o benefício da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu escolhi alguns versículos da palavra de Deus para mostrar, né, a utilidade, a utilização e os benefícios da palavra de Deus para todos nós, para as nossas vidas. O salmista, no Salmo 19, ele diz assim, Salmo 19, Salmo 19, versículo 7, diz assim, olha. Salmo 19, 7. A lei do Senhor, ela é perfeita. Preste bem atenção à utilidade, né? A utilização, os benefícios da palavra de Deus, o que ela é e o que ela faz nas nossas vidas. O que ela é, a lei de Deus, mas o que ela faz nas nossas vidas, diz: a lei do Senhor, ela é perfeita, não tem erros, né? É a perfeição de Deus, é a sua palavra. No Salmo 18, verso 30, bem pertinho, diz assim, olha, o caminho de Deus é perfeito, há perfeição nos caminhos do Senhor, na sua palavra. E o que ela faz? Diz aqui, ela restaura a alma. Irmãos, o poder que a palavra de Deus tem, pela sua perfeição, é restaurar almas, renovar, né? Transformar, regenerar. É pela palavra de Deus. Então, a perfeição está, a instrução, em nós ensinarmos o quê? A palavra, os retos caminhos do Senhor, os preceitos do Senhor, que são retos e alegram, aliás, e restauram a alma, né? Nós estamos aqui no verso 7. Mas veja, ele continua, o testemunho do Senhor é fiel, a fidelidade da palavra de Deus. Deus é fiel em sua palavra. Sabia que a palavra de Deus vai estar lá no dia do grande trono branco? A Bíblia diz que abriram-se livros e outro livro foi aberto, e o livro da vida. Eu não tenho, irmãos, nenhuma sombra de dúvidas que a palavra de Deus vai estar lá. A Bíblia diz que Deus fala que no céu, né, está a sua palavra. Passarão os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. O testemunho do Senhor é fiel. Diz mais aqui, olha, e o que é que ele faz? Dá sabedoria. Mas a quem? Aos simples. É essa sabedoria que nós precisamos que Deus nos dê, né? E ele diz lá, o Tiago, se você está carente, precisando disso, peça a Deus que Ele a dá liberalmente, mas quem? Aos humildes, porque muitas vezes a sabedoria, ela nos ensoberbece, ficamos soberbos, inchados, né? Achando que somos alguma coisa, mas aqui diz, da sabedoria aos simples, aos humildes. Deus rejeita os orgulhosos, os soberbos, mas dá sabedoria e graça a quem? Aos humildes de coração, aos simples. Mas veja o que essa palavra diz assim, olha, o verso 8. Os preceitos do Senhor, eles são retos. A retidão, não é? Todos os preceitos do Senhor. E diz aqui, alegram o coração. A alegria,
Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós assim meditamos na palavra de Deus, isso nos alegra, nos dá mesmo uma alegria que esse mundo não dá. Nós vivemos num mundo mesmo, né, de injustiças, de calamidades, de mesmo um mundo que a Bíblia diz jaz no colo do maligno, mas no meio de tudo isso, a palavra de Deus alegra o nosso coração, porque as suas promessas, elas são fiéis e são verdadeiras, e são, né, como diz aqui, né, de um cavalheiro, de um homem que não muda a sua palavra. Assim é a palavra de Deus. Continua. O mandamento do Senhor é puro, a pureza, e diz, ilumina os olhos, lâmpada para os meus pés, né? Que ilumina, é a palavra de Deus. Diz mais aqui, olha, o temor do Senhor, ele é límpido e permanece para sempre. Não vai mudar, é imutável. E diz, os juízos do Senhor, eles são verdadeiros e todos igualmente justos. Mas olha o que o salmista diz, né? Ele declara mesmo, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E além de tudo isso, diz aqui, olha, por eles se admoesta, por eles se instrui, se ensina e ao teu servo. E veja, irmãos, isso vai ser bem notório, né? Bem latente, em os guardar, em obedecer, é que Jesus está dizendo, a obediência em os guardar, veja, a grande recompensa. A maior recompensa para as nossas vidas é realmente guardar a palavra de Deus. Então, é útil, né? Nós utilizamos a utilidade, o benefício para todos nós, para as nossas vidas. Ainda, veja o Salmo 119, e versículo 97, Salmo 19 e 97. Olha a expressão de louvor do salmista e o seu testemunho, né? Nós vimos aqui que é algo que sai do coração e verdadeiro. Ele diz assim, olha, quanto amo a tua lei. Irmãos, amar verdadeiramente a lei do Senhor. Amar é se apegar, né? É estar em contato, é querer, não é isso? Quando a gente ama, o nosso amor é de querer ficar próximo da pessoa o mais tempo possível. E aqui diz assim, quanto amo a tua lei. Veja, é a minha meditação todo dia. E eu parei estudando, meditando, e Senhor, é verdade isso em minha vida? Eu amo realmente a tua lei? Eu medito nela todo dia, eu leio, eu faço, né? Assim, eu paro. Irmão, sinceramente, não me responda. Você leu tua Bíblia essa semana que passou? Ou ela ficou em cima da mesa, da estante, dentro do carro? Ou deixou aqui na igreja? Você leu, você meditou na palavra de Deus? Responda para Deus sinceramente. Isso é muito sério. Teu filho já te pegou sentado, orando, ou lendo, ou meditando na palavra de Deus? Ele vê isso em você no teu dia a dia? Você é exemplo para ele ou para ela?
é bom a gente parar um pouquinho, né? Porque ele diz assim, o salmista não está mentindo. É a minha meditação todo o dia. Diz aqui, olha, os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. É notório, não é? Quem são os nossos inimigos? Você sabe, né? Eu mesmo. O diabo, o mundo, diz aqui, os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque os meus inimigos, eles me levam à derrota, à derrocada. Mas o meu amigo, né? O meu Senhor, através da sua palavra, me dá sabedoria para não ir no caminho que eles estão me incentivando até, né? Preste bem atenção. Diz aqui, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Quem? Os mandamentos do Senhor. Como é que nós vamos combater esse mundo, as coisas do mundo? Pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que é o melhor para as nossas vidas, né? É o melhor para todos nós. Ou seja, por isso que ele diz, os tenho sempre comigo. O salmista diz aqui, olha, verso 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Mais do que todos os meus mestres. Jesus é o mestre, é o verdadeiro mestre. Nós apenas somos os seus servos, né? Mas diz aqui, muitos estão cheios de sabedoria, muitos procurando ser mestre, né? Cheios de orgulho. Mas aqui Deus diz, olha, eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito, a diferença é essa, medito nos teus testemunhos, é muito particular o meu relacionamento com Deus, é mesmo que me fortalece. Eu escuto, irmão, você vai escutar homens, mulheres, pessoas maravilhosas, mestres, doutores, né? Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Coisa mesmo que vai me garantir, não é o que alguém falou, né, que porque ele tem um título, ou ele é famoso, ou enfim, mas o que me importa é os testemunhos do Senhor, a meditação na palavra do Senhor. Diz aqui, olha, verso 100, sou mais entendido que os idosos, porque guardo, obedeço os teus preceitos. De todo o mau caminho, desvio os meus pés. Essa é a verdadeira sabedoria, não é? Para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. É Deus que nos ensina. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. É doce, irmãos, que diz assim, mais do que mel a minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por isso, a utilidade, né? A utilização da palavra de Deus para as nossas vidas. E nós, a igreja, tem a responsabilidade, né, de instruir e, como Jesus diz, exortar, a guardar, a obedecer. É uma determinação de Jesus. Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, é isso que nós estamos tratando. Veja Hebreus no capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Não é algo morto, né? Ela é viva. E veja, e é eficaz, não é? É útil, é de utilidade.
mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e veja, e apta, útil para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É útil, a utilidade da palavra de Deus para as nossas vidas. E o apóstolo Pedro, aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, olha o que Pedro diz. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, veja, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A atitude. Pedro faz aqui, dá uma ilustração, né? A atitude que nós devemos ter em relação à palavra de Deus. E ele diz, olha, deseja ardentemente como crianças renascidas, aliás, crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Como é que uma criança, né, ela age em relação ao leite, ao peito da mãe, né? Ela avança, com sede, né? Aquele desejo mesmo, é o objetivo dela. Então é assim que Pedro diz, né? Esse desejo ardente, como crianças recém-nascidas, de se alimentar do verdadeiro, do genuíno leite espiritual. Veja, para que por ele, né, pela palavra, seja dado o crescimento para a salvação, o desenvolvimento para as nossas vidas. Então, a utilização, a utilidade da palavra de Deus, volte lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e no versículo 16, né? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Santidade na instrução, né? Sabendo que a Escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Inspiração divina. Mas diz, olha, útil, a utilidade, a utilização dela, né, é para o benefício das nossas vidas. Aí ele continua, é útil para o ensino. Amados, esse ensino aqui realmente é a instrução, é o ensino da palavra de Deus, é o ensino da sã doutrina. Interessante que Paulo fala da sã doutrina, né? Por que ele fala da sã doutrina? Porque há uma doutrina doente. Tem, né, pessoas que estão pregando uma doutrina que não é sã, é doente. Por isso que Paulo, ele diz aqui, olha, o ensino, né, a instrução da sã doutrina. E eu queria mostrar mesmo aqui a instrução do Paulo para Timóteo, tratando sobre isso. Ele diz aqui, olha, a preocupação que ele tinha na primeira carta, logo no primeiro capítulo, no verso 3, Paulo diz assim, 1 Timóteo 1,3: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, não instruam, né, outra doutrina. Judas lá tem preocupado, né, de nós batalharmos, combatermos diligentemente a sã doutrina, aquilo que foi entregue por Jesus Cristo aos seus apóstolos. E ele diz aqui, olha, ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim,
antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas. Então, irmãos, está vendo aqui? A instrução tem que ser uma coisa sã, né? Como diz aqui, um amor que procede do coração, verdadeiro, puro, uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívolas, em discussões infrutíferas. Sabe, irmãos, nós chegamos num tempo em que a Igreja de Jesus Cristo, ela hoje muitas vezes ela é dividida, e muitos líderes, ele chega para você e pergunta: tu é calvinista, né? Tu és arminiano, né? Ficam discutindo sobre como Jesus vai vir, a maneira de vir, e se não for do jeito dele, dividem a igreja, separam irmãos. Homens sábios, ele chega para ti e pergunta: tu és calvinista, é? Hipercalvinistas? Usam as redes sociais, a internet para discutir, para ficar mesmo até fazendo chacota da fé do irmão, da irmã. Perigosíssimo, não é? A que ponto a Igreja de Jesus Cristo chegou? Homens sábios, mas para mim não mostra sabedoria, né? Diz aqui discussões frívolas, infrutíferas. O verdadeiro servo de Deus, irmão, diz aqui, olha, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eu fico lembrando, né? Pedro era o quê, irmãos? Quem é Calvino? Quem é Armínio? Paulo era o quê? João era o quê? Né? Por causa disso, tinha uma igreja dividida. Uns diziam: eu sou de Apolo. Apolo é o meu mestre, né? É o eloquente. Eu sou de Paulo. Eu sou de Cefas. Irmãos, quando alguém vir perguntar se você é calvinista ou arminiano, você diga: quem me salvou foi Jesus. Ele é que é o meu Salvador. Jesus é o quê? Quem é Lutero? Quem é Martin Lloyd Jones? Não estou diminuindo esses homens, não, muito melhores do que eu. Mas tenha cuidado com o que você está lendo, o que você está mesmo seguindo. Eu sigo Jesus Cristo, né? E a sua palavra. Ele disse para os seus discípulos: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tem sábios aí dividindo igrejas, movimentos, fazendo confusão. Nós vamos ver na ordem, na organização da igreja, que Deus diz que Deus não é Deus de confusão, irmãos. Deus é um Deus de paz. Mas aqui, muitos, né, têm feito esse tipo de comportamento. Diz aqui, olha, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, é perfeita, é santa. E se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, é lógico, né? Mas para transgressores e rebeldes, e irreverentes, e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas,
raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe, veja, a sã doutrina. A verdadeira doutrina, nós temos que zelar, a sã doutrina, os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que tem que ser santo, né? Diz aqui, olha, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Irmão, nós devemos, a igreja, né? Devemos não só pregar o evangelho da salvação, mas ensinar, instruir a doutrina que dá o crescimento, a santidade, a santificação, a sã doutrina. Veja o que diz aqui, né? 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. É o versículo, o lema do nosso seminário bíblico Hebron. Procura. Aqui é o estudo. É o meditar. É o estudo sistemático da palavra de Deus. Estuda, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja, não é, bem a palavra da verdade, que sabe dividir, que não é levado, porque o pastor famoso tal está dizendo isso, o bispo tal está dizendo aquilo, como meninos, né? Como o vento vão sendo levados por qualquer vento de doutrina. Mas aqui é aquele que procura, que estuda, para se apresentar a Deus aprovado. É o teste mesmo, né? Como um servo, um obreiro que não vai se envergonhar, que maneja, que divide bem a palavra da verdade. Irmãos, o Josué, no capítulo 1, Josué, capítulo 1, e no versículo 7, diz aqui, olha, é Deus, né? Deus dando essa promessa para ele. Diz, olha, tão somente ser forte e muito corajoso. Nós vamos ter que ter coragem, né? Não é uma batalha? É o mesmo que o Judas está dizendo, Deus está dizendo para o Jó, ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo, veja, toda a lei, conforme a minha palavra, conforme a instrução. Obedece, Josué. Sede obediente, que meu servo Moisés, veja, te ordenou. Essa palavra, irmãos, vai andar junto, não é? A ordem, a determinação de Deus. Dela de quem? Da lei, da palavra de Deus. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita. Nós estávamos vendo agora há pouco, né? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, veja, segundo, né? Segundo o manual, segundo a instrução, segundo o que está escrito, segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então precisamos, irmãos, instruir na sã doutrina, abrir as Escrituras, né? Meditar nas Escrituras, estudar mesmo sistematicamente as Escrituras, aprender delas e colocar em prática. Sabe, a Bíblia diz que muitos estão se perdendo por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta mesmo de instrução da palavra de Deus. E para instruir, irmão, nós temos que gastar tempo, né? E tem muitos aí que não querem
não instrui porque não tem tempo. Os cultos hoje de ensino da palavra, de estudo, é 10, 15 minutos, porque quem está instruindo não recebe de Deus a instrução, pega coisa pronta. Hoje tem milhares de ferramentas, pregações prontas, lições prontas, mensagens prontas, né? Estão dando aquilo que já foi mastigado por outros, porque dá trabalho, irmãos. Cada mensagem, quando é verdadeiro de Deus, é um parto. Você tem que escavar, gastar tempo, meditar, trazer carne, trazer alimento. Olha, eu vou falar uma coisa bem certa que eu já vi, né? Muitos pastores, diáconos, presbíteros, professores que têm a responsabilidade de entregar a palavra de Deus, não gastam tempo com Deus, né? Não querem ter tempo com Deus, faz de qualquer forma, de qualquer maneira. Temos que olhar com bem cuidado, irmãos. Chegou um tempo de fazer a coisa relaxadamente. Pegar ali na prateleira alguma... não pense que criança é besta, burro não, né? Eles sabem, elas sabem, quando você não traz um alimento. O povo sabe, irmãos. E muitos estão enrolando nos púlpitos, né? Usando outros. Eu sei de um pastor, ele tem trabalho, ele mandou, tem, parece que diáconos encarregados, e eles estavam chamando outra pessoa para dar a lição para eles, porque eles não queriam gastar tempo. Enrolões. Isso é muito triste, né? Quantos estão fazendo isso por aí? Mas aqui a Bíblia diz, né? Não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Irmãos, veja que a palavra de Deus, volte lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16. Então, toda a Escritura, ela é útil para o ensino. É esse ensino, o estudo mesmo sistemático da palavra de Deus. Mas continua, né? A instrução. Diz aqui, é útil para o ensino, para a repreensão. A repreensão. Aqui é a disciplina de Deus. Deus usa a sua palavra, a Escritura, para repreender, para disciplinar os seus filhos. Aliás, né, Deus é um Deus que ama, Ele disciplina os seus filhos. E a disciplina de Deus, ela é para ser se você está sendo disciplinado dê graças a Deus, porque você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, né? Então, quando Paulo diz aqui, olha, a Escritura é útil, e nós devemos instruir e ensinar, que ela serve para a repreensão. Olha o que Deus diz aqui a respeito mesmo de repreensão, né? De disciplina. Veja, Deuteronômio, no capítulo 8 e no verso 5, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 8 e 5. Sabe, pois no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então Deus disciplina os seus filhos, faz parte da nossa vida, né? Tem vários versículos, eu vou mostrar
aqui para os irmãos. Veja Jó capítulo 5. Jó capítulo 5 e versículo 17. Jó 5 e 17. Diz assim, olha, bem-aventurado, né? Feliz é o homem a quem Deus disciplina, repreende. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Tem uma falta de conhecimento mesmo verdadeiro, que a igreja tem a obrigação de ajudar um irmão até em disciplina. Mas a pessoa acha que é do pastor, que é da igreja. A disciplina é de Deus, irmãos. É Deus que disciplina. Não leve para o lado pessoal, no lado do irmão, não. É primeiramente de Deus. É Deus que disciplina. A disciplina realmente ela vem do Todo-Poderoso. Veja Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 e versículo 11. Provérbios 3, 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Eu sou pai, a Simone é mãe, ela está até ali, não é? Eu vejo a reação dos nossos filhos em relação à disciplina. Eles acham chato, muitas vezes, né? Desnecessário. Mas nós fazemos porque nós o amamos. E Deus faz e vai fazer contigo porque Ele te ama. Ele não vai deixar, irmãos, nós irmos à nossa própria vontade. É necessário a disciplina em minha vida, em nossas vidas. E não rejeita, né? Nós vamos ver mais à frente, a verdadeira disciplina é para chegarmos mais próximo do Senhor. Mas a maioria foge da presença do Senhor. Foge da igreja, né? Mas não é assim para acontecer. Mas diz aqui, olha, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Por quê? O Senhor repreende a quem ama. Irmãos, eu fico feliz porque Deus me ama, por isso que Ele está me repreendendo. É a prova que eu sou amado por Ele, que Ele está me repreendendo. Ele gosta de mim, né? Ele não me deixa a minha vontade. Como muda, né, o pensamento? E essa instrução vem por onde? Pela palavra de Deus. Diz aqui, olha, como um pai ao filho a quem quer bem. Veja Provérbios capítulo 6. É bom, né, nós anotarmos esses versos. Provérbios 6 e 23. Porque o mandamento, a palavra de Deus, ela é lâmpada. Veja, e a instrução é luz, e a repreensão da disciplina são o caminho da vida. Quer mesmo entrar na vida? Receba, né? Entenda a disciplina de Deus para cada um de nós. Provérbios capítulo 15 e versículo 10. Provérbios capítulo 15 e versículo 10. A disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, né? O pai vai ensinando, vai mostrando. A disciplina rigorosa há para quem deixa a vereda. E o que odeia a repreensão, o quê? Morrerá. Rebelde, obstinado, não quer saber. Muito cuidado, né? Eu recebo a disciplina do Senhor para a minha vida, porque Ele me ama e vai dar para a salvação, para a vida eterna.
Provérbios 15, 10. Veja mais, Provérbios 15, 31. Os ouvidos que atendem à repreensão, salutar, né? É a repreensão de Deus, a coisa mesmo que é correta. No meio dos sábios tem a sua morada. Irmãos, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 3 diz assim. Hebreus 12, 5. Hebreus 12, 5. E estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não despreza. É isso que ele está dizendo. A disciplina, a correção que vem do Senhor. Nem desmais, né? Quando vier, não desprezar, não desmaiar. E se por ele és reprovado, né? Não desanima. Não desanima não, irmãos. Porque o Senhor corrige a quem ama. Ele vai fazer isso. E açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, veja, todos nós participamos da correção da disciplina divina. Se não, diz aqui a Bíblia, sois bastardos, não sois filhos. Além disso, né, o escritor ilustra, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Isso aqui mudou, né? Eu falo com tristeza. Tem muitos filhos que rejeitam a correção dos seus pais, não respeitam os pais. Nós estamos vivendo nesse mundo, num mundo em que os filhos são desobedientes aos pais. Rejeitar a disciplina do meu pai e da minha mãe. Irmãos, eu posso falar, né? Muitas vezes eu sentia como qualquer um, né? Me sentia injustiçado. Mas nunca, eu digo de coração, irmãos, eu baixava a minha cabeça, respeitava o meu pai e minha mãe. E por isso, irmãos, eu vou lhe dizer honestamente, há uma promessa de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Isso é uma promessa de Deus, que tu terás vida longa e serás abençoado. Eu digo, eu sou um homem abençoado porque eu obedeci isso. Sinceramente, irmãos, tinha minhas raivas, mas nunca levantei a mão para a boca, a palavra, a mão para o pai e para a mãe. Muitas vezes até baixava a cabeça. E hoje os filhos estão rebeldes, sabe? Desobedientes. Tem que ter muito cuidado. Deus vai tratar de cada um. Diz aqui, né? Além disso, os que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos, pois eles mesmos nos corrigiam por pouco tempo. Às vezes eu lembrei, ficar de joelho, né? Na parede, olhando ali. Eu lembro. Não morri, não. Era um pouco exagerado, né?
Ficar de joelho em caroço de milho, quem ficou aqui? Eu fiquei, viu? A gente, era difícil. Mas nunca fiquei revoltado com meu pai, né? Traumatizado com meu pai, com a minha mãe. Eles estavam certíssimos. Por isso talvez eu seja o homem que sou hoje. Que aceitei a disciplina do meu pai. Estou falando materialmente, né? Deus, porém, nos disciplina, veja, é para aproveitamento. Deus quer nos aproveitar, então Ele vai nos disciplinar, necessário, a fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. É necessário, irmãos. A disciplina tem um propósito, ela tem um proveito. Não é para a gente ir embora, não se afastar, é muito pelo contrário, para estar mais próximo de Deus. Diz aqui, olha, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. É lógico, né? É para tristeza, sim. É para trazer temor, sim. Mas não é para ser terror. Nós temos cuidado aqui até nessa igreja, né? Quando nós disciplinamos alguém, ou algum irmão, alguma irmã, é com amor, é com carinho, não é para a pessoa desaparecer daqui, não, é para vir, né? Para os trabalhos da igreja, para os cultos. Muitos pensam ao contrário, e muitos até olham diferente do irmão que está chegando, né? Não pensa que tu és melhor do que um irmão e nem eu. Temos que olhar com amor, com carinho, né? A disciplina é de Deus, para aproveitamento. Não olhe diferente não, irmãos. Tem irmãos aqui que estão afastados da igreja. Nós temos orado a cada sexta-feira aqui à noite. Irmãos que estão longe, né? E o meu coração se alegra, sinceramente, quando eu vejo um irmão chegando, se aproximando. Trato mesmo, tento tratar com o maior amor, com o maior carinho, mas tem cuidado que tem outros que olham atravessado, né? Deus perdoa os nossos pecados. Nós vamos ver mais adiante que a luz vermelha acabou, né? Aliás, acendeu. Ai, o tempo que acabou. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, veja, produz sim frutos pacíficos aos que têm sido por ela. Aqui tem uma palavra fundamental, exercitadas, né? É o exercício da disciplina. É necessário sim, irmãos. E fruto de justiça vai frutificar. Se eu for, a gente não tem tempo, mas vários homens de Deus na Bíblia foram disciplinados por Deus. Um famoso, né, Pedro, como ele foi útil, Davi, vários irmãos. Muitos. Que Deus nos ajude, né? Toda a escritura ela é inspirada por Deus e é útil, a utilidade para o ensino, para a repreensão. Então esse é o ensino hoje pela manhã e vamos continuar. Porque Jesus disse, né? Dê a instrução à igreja. Seja santo na instrução. É a palavra de Deus que nós temos que instruir, que pregar, que falar. Não a minha, mas a palavra de Deus. E que Deus nos ajude, né? Pai, muito obrigado, Senhor. Que realmente nessa manhã a instrução da tua palavra possa ser mesmo o benefício para a minha vida, para as nossas vidas. Que o Senhor utilize, Pai, a tua palavra como o Senhor tem feito, para a edificação da igreja, para a instrução da igreja, para o ensino, para a repreensão
e que possamos realmente, Pai, receber do Senhor esse alimento espiritual e viver de uma forma que te agrade, Pai, obedecendo mesmo a Tua palavra, buscando obedecer ao Senhor. E o Senhor promete, Pai, que nos levará até a glória, e essa promessa é fiel e é verdadeira. Nos ajuda nessa manhã. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.